Sem dúvidas, você com certeza já ouviu falar a respeito do nome política, mas você nunca se questionou, afinal de contas, de onde veio esse termo política? Qual é a sua origem na antiguidade? De qual povo, ou melhor, de quais povos veio a política? Qual é o significado de política, democracia e outros termos relacionados a esse assunto? Neste vídeo, eu venho trazer a todos vocês a origem da política segundo a história, segundo os povos antigos e também segundo a Bíblia. Por isso, deixem já os seus likes, seus comentários logo após o vídeo. A política e seus vários significados. Desde os antigos filósofos aos antigos cientistas e políticos, não foram poucos os que tentaram dizer o que é política. Para tornar mais fácil para vocês todos entenderem os significados de política, eu reuni aqui os principais significados da palavra política e também os significados que ela assume em nossa sociedade atual, mas sem esquecer do passado deste termo antigo. A palavra política, ela é derivada do termo grego politikos, que designava os cidadãos que viviam na polis. Polis, por sua vez, tem o significado de cidade e também, em sentido mais abrangente, a sociedade organizada. Onde quer que haja duas ou mais pessoas, haverá a necessidade de definir regras de convivência, limites de ação e deveres comuns. A política acontece justamente no ato de existir em conjunto. Dessa forma, a origem da palavra política remonta à participação na comunidade, à vida coletiva, bem diferente do que se costuma pensar sobre política como algo limitado aos políticos profissionais e longe do nosso cotidiano. O filósofo grego Aristóteles definiu o ser humano como um animal político, ou seja, um ser que inconscientemente busca a vida em comunidade, porque suas necessidades materiais e emocionais só podem ser satisfeitas pela convivência com outras pessoas. Além disso, o animal político se diferencia dos outros bichos pela sua capacidade de se comunicar em nível complexo, diferentemente de outras espécies, por meio da linguagem. O humano pode trocar ideias, imaginar o futuro e criar regras para compartilhar o mesmo espaço. A política, para Aristóteles, começa no seio familiar, na convivência entre familiares e depois se expande para o resto da sociedade. A não ser que você seja um eremita, ou seja, um indivíduo que foge completamente do convívio social, não conseguirá escapar da política. Palavras de Aristóteles, o filósofo. Se para Aristóteles o político era um cidadão que participava da vida pública, essa palavra tem outro sentido nos dias atuais. Nos dias atuais nós temos vários sentidos para a palavra político, na verdade. Diferentemente da Grécia Antiga, onde vivia o filósofo, na qual os cidadãos podiam participar diretamente das decisões da cidade, a sociedade atual é composta por um número muito maior de pessoas e, consequentemente, de problemas e necessidades muito mais complexas. Por isso, ao invés de votar diretamente em cada tema de interesse público, nas democracias modernas, nós votamos em pessoas encarregadas da administração pública. Essas pessoas se dispõem a representar nossas ideias e interesses próprios, de forma que possamos participar indiretamente das decisões coletivas. A forma mais comum de pensar sobre a política é justamente a atividade da gestão do Estado, do orçamento público e das decisões coletivas. Quando pensamos em políticos, logo imaginamos os prefeitos, governadores, presidentes, deputados, senadores, entre outros. Tendo em vista
Que a palavra política se refere, por definição, àquilo que é público. Pode ser uma redundância pensar em políticas públicas, porém, esse termo é bastante usado e fundamental para pensarmos o tema. A função dos políticos é identificar e resolver os problemas e necessidades das sociedades. Para tal, eles fazem uma análise de cada situação, muitas vezes com a ajuda de especialistas no assunto e da própria sociedade civil, e montam um plano para agir. Essa atuação é o que chamamos de política pública. Para deixar o conceito mais palpável, podemos citar alguns exemplos, como, por exemplo, programas de redistribuição de renda, fornecimento de serviços de saúde e educação, estratégias de segurança pública, entre outros. Para resumir, em uma frase, a política pública é a política sendo colocada em prática de forma a impactar a vida dos cidadãos aos quais ela é direcionada. Você deve estar pensando aí, mas e o lado negativo da política? É óbvio que existe. Sem uma apresentação mais aprofundada, mais profunda, a política e todos os seus significados, tendemos sempre a achar que ela se resume à atuação dos políticos e seus partidos. Essa atuação, por sua vez, chega até nas muitas vezes por meio de escândalos de corrupções divulgados pela imprensa. Dessa forma, a palavra, no caso política, passa a ser associada a uma prática negativa e chega a ganhar uma variação, como por exemplo a palavra politicagem, né? A política praticada longe dos ideais mais nobres, ou seja, você já entendeu, longe dos ideais corretos, ou melhor, apenas buscando o interesse próprio. Os políticos, por consequência, são vistos como indivíduos interessados apenas em aproveitar dos recursos públicos. Essa concepção gera vários efeitos, entre várias outras coisas. Para começar, os cidadãos tendem a rejeitar a política institucional, ou seja, aquela praticada por políticos no âmbito do Estado. Esse afastamento dá mais liberdade a atores descompromissados com o interesse público. Quebra-se assim a confiança dos cidadãos em relação à classe política, como acontece muito no nosso país, no Brasil, onde pouco mais de 1/3 da população diz acreditar no Congresso Nacional. Segundo o filósofo francês Francis Wolff, essa desconfiança pode levar à sensação de que é preciso limpar a política, o que favorece ideias e propostas autoritárias de modo a colocar a democracia em risco. Curiosamente, a palavra democracia também é de origem grega antiga e é formada por dois vocábulos gregos que juntos implicam uma concepção singular de relações entre governados e governantes. A palavra democracia é formada pelos termos em grego demos, que significa muitos ou simplesmente povo, e também é formado por cracia, que quer dizer governo ou... Você deve estar se perguntando agora, mas e a forma de política dos povos da antiguidade? Qual seria ela, dos povos descritos na Bíblia? Afinal de contas, qual é a forma de governo bíblica? Primeiramente, para começarmos, eu irei tratar a respeito das formas de governo que os antigos semitas tinham na antiguidade. A forma de governo que os povos antigos semitas eles tinham, como por exemplo os acadianos, arameus e assírios tinham na antiguidade, antes de haver um rei absoluto sobre todo o povo, os antigos semitas, acadianos, arameus e assírios, eles tinham os famosos chefes tribais, sim. Na antiguidade, os povos semitas, eles eram governados pelos chefes tribais, os assírios. Os primeiros reis assírios, eles são mencionados sendo habitantes de tenda e principalmente sendo aqueles que se mudavam de uma região para outra ali na região da terra da Assíria. Ou seja, eram chefes tribais antigos que governavam cada uma das tribos do povo assírio, as tribos arameias e as tribos ali do povo assírio. Logo após os chefes tribais, começaram então a serem introduzidos governantes absolutos sobre os povos semitas,
que são chamados de os antigos reis. Agora sobre os sumérios antigos. Os sumérios antigos, eles tinham ali os seus monarcas antigos, os seus reis antigos, assim como os povos semitas, porém sumérios não eram semitas. Os sumérios eles também tinham ali a sua forma de monarquia antiga, onde existia um rei sobre todos eles. Poucos sabem disso, mas para aqueles que não sabem, nos antigos sumérios, o seu primeiro rei, ou melhor, o primeiro rei depois do dilúvio, foi um sumério, foi um descendente de Cuxi, no caso que é citado no livro de Gênesis capítulo 11. Ele é descrito como Nimrod, filho de Cuxi. Ele foi o primeiro monarca, o primeiro rei, logo após o grande dilúvio bíblico. Já falei a respeito dos assírios, dos arameus e também dos acadianos, e chegou a hora de eu falar a respeito da forma de governo que o antigo Israel tinha. Você já se perguntou qual era, afinal de contas, a forma de governo que os israelitas tinham? Se você falou uma monarquia, você não acertou exatamente. Porém, agora eu estarei falando a respeito da forma de governo que os israelitas eles tiveram ao longo de sua formação como povo até chegarem a ser um povo. Primeiramente, os israelitas eles foram formados e eles foram liderados com uma forma de governo patriarcal. Primeiramente, os israelitas eles foram liderados com uma forma do patriarcado, exatamente, onde o patriarca era o líder. Os patriarcas, ou melhor, o patriarca na antiguidade, pelos antigos israelitas, era chamado pelo nome de Abar-Hatá, Abar-Hatá, em aramaico antigo. O patriarca, ele tinha a visão de o pai de todos os que estavam ali, então o patriarca tinha o dever de cuidar, de zelar e de guardar por todos aqueles que estavam ao seu redor. Ele era o conselheiro, era ele quem julgava todos. Era assim que era a forma de governo inicial dos israelitas, através dos patriarcas, que eram uma espécie de chefe tribal inicial e originador, que era respeitado por todos. Logo após a época dos patriarcas, os israelitas eles ficaram muito tempo na terra do Egito, e logo após saírem do Egito, eles começaram a ser liderados pelos famosos líderes de todo o povo de Israel, como nós temos o exemplo de Moisés e também como nós temos o exemplo de Josué. Os líderes tribais, ou simplesmente líderes do povo, eles eram tidos como o próprio nome diz, os líderes, os chefes do povo. Cada tribo tinha um chefe tribal. No caso, na época de Josué, eram divididos 12 chefes tribais, um chefe tribal para cada tribo de Israel. Além de Josué e dos chefes tribais, na época de Josué e um pouco posterior à época de Josué, além dos chefes tribais e do próprio Josué, o povo de Israel também contava com os sacerdotes e também o sumo sacerdote, que era visto como uma figura de uma espécie de um juiz, onde era também uma espécie de conselheiro de todo o povo. Logo após a época de Josué, nós temos a chegada dos antigos juízes de Israel. Os juízes de Israel, como o próprio nome diz, eles eram intitulados de juízes, até porque eles julgavam a todo o povo. É importante também destacar aqui que não eram apenas juízes, como nós temos Débora sendo uma juíza do povo de Israel. Ou seja, os israelitas, neste período, eles foram julgados e eles foram liderados por determinados juízes de Israel, que atuavam ali com todas as... Ou seja, neste tempo, eles eram governados pelos juízes de Israel, os juízes escolhidos muitas das vezes por Deus. Nós temos como, por exemplo, o primeiro juiz de Israel, chamado pelo nome de Otiniel. Depois de Israel ter uma série
de juízes que governava todo o povo e todas as tribos de Israel, por fim chegou a era da monarquia de Israel, ou seja, uma monarquia divina, onde o rei era um ungido de Deus, no caso, um profeta, um nebi ou um nébia em aramaico, ou simplesmente nav em hebraico antigo, ungia um rei como sendo o rei sobre todo o povo de Israel. No caso, foi o que aconteceu com o primeiro rei de Israel, que foi Saul, logo após sucedido pelo rei Davi. Os sumerianos antigos, eles chamavam o seu rei, o seu governante principal, pelo nome em sumeriano antigo de Lugal. Lugal era o rei em sumério antigo. Já os acadianos, eles chamavam o seu rei e a sua rainha, no caso o rei em acadiano antigo, eles chamavam ele de Sharum, Sharum. Já a sua esposa, a rainha, de Sharumtum. Sharumtum seria a rainha. Já em aramaico antigo, os reis são chamados pelo nome de Malka. Malka. Pessoas de grande autoridade sobre outras pessoas, chamadas nos dias atuais de governadores, em aramaico eram chamadas de Shalita ou simplesmente Shultan. Em hebraico antigo fenício, os reis eram chamados pelos nomes de Melech. Melech eram os reis. Já em árabe, são chamados os antigos reis simplesmente de Malik. Obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Eu espero que todos tenham gostado, onde abordei a respeito da origem da política que veio da Grécia Antiga e também das formas governamentais bíblicas antigas. Compartilhem o vídeo com aqueles que têm curiosidades a respeito deste tema. Fiquem todos com Elohim.